Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de junho de 2025, 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 8 da noite lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo. Peço desculpas pela demora do vídeo, é que a situação lá em Israel com o Irã, a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, acabou sendo um movimento de muita informação e eu tive que correr atrás de fazer vídeos sobre isso. Vou fazer o vídeo sobre a Ucrânia hoje. Temos novidades boas, inclusive a novidade boa de que é a entrada dos Estados Unidos na guerra contra o Irã. É lógico, pode prejudicar a Ucrânia em algumas coisas, mas pode ajudar muito a Ucrânia porque acaba prejudicando a Rússia também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Otávio, Casanova e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrar vocês, antes de a gente entrar no assunto, que estamos fazendo a nossa rifa para ajudar a Ucrânia, ajudar os soldados brasileiros que estão chegando lá na Ucrânia. Tem mais de 60 brasileiros que chegaram lá em Kiev, e aí enquanto esperam o processo de formalização do contrato com o governo ucraniano, normalmente é rápido, mas às vezes demora algum tempo a mais, e daí o Alex Silva tem ajudado a gente lá, tem colocado, providenciado local para esse pessoal, tem arrumado comida e coisa e tal. Isso tudo, lógico, tem um custo. A nossa ideia aqui é ajudar essas pessoas, tá? Tá aqui no link dessa thread aqui que explica prêmios e coisa e tal, tudo certinho. Tem um monte de coisa interessante aqui de prêmio, selos, patches, um token de metal do SU-30, enfim, um monte de coisa aqui interessante. Já vendeu mais de 10% das rifas só no primeiro dia. O primeiro dia eu esqueci de botar o link, né? No dia que eu botei o link, vendeu 10% no primeiro dia que eu botei o link, né? Então agora tá com o link, gente, vamos correr atrás aí, tem 13 dias ainda pra gente completar essa rifa e conseguir juntar os 10 mil dólares para mandar pro pessoal lá, né? Agradeço a todo mundo que já comprou a rifa, quem puder ajudar, por favor, não deixe de ajudar pra gente fechar essa ajuda também, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, o Tatarigami coloca muito bem aqui. O mundo está focado no escalonamento da guerra entre Israel e Irã, o que não deixa de ser, né, uma coisa importante. Realmente não tem como não falar da guerra de Israel com o Irã, que agora também é a guerra americana. Os Estados Unidos começou uma nova guerra no Oriente Médio, meu amigo. Isso não é uma coisa que acontece todo dia, não. Ao longo da minha vida, eu só vi isso outras 3 vezes, né? Foi o Bush pai começando a guerra contra o Iraque lá no início da década de 90, depois o Bush filho invadindo o Afeganistão, depois o Bush filho invadindo o Iraque, e agora o Trump batendo no Irã, né? Ou seja, é uma coisa rara, relativamente raro. Não é tão raro assim não, né? São 4 no meu curso de vida, mas é relativamente raro esses eventos. Evidentemente, muita coisa vai mudar nisso daí, inclusive no que tange a guerra da Ucrânia, tá? Então, alguns pontos que vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Primeira coisa, o que isso atrapalha a Ucrânia? 2 coisas que isso atrapalha a Ucrânia. Primeiro, que vai ter uma certa concorrência de armas, né? Armas que iriam para a Ucrânia podem acabar sendo desviadas para Israel e para o Oriente Médio por conta da briga lá com o Irã, né? Mas a gente sabe que o presidente do Irã já renunciou, então pode ser que isso seja muito rápido, essa guerra, pode ser que o regime esteja caindo lá no Irã, tá? Não deu tempo de eu falar nos vídeos de Israel hoje, mas já saiu a carta de renúncia do presidente do Irã. Veja, o presidente do Irã não é a pessoa mais importante do Irã, tá? A pessoa mais importante é o Ayatollah, porque lá eles têm uma teocracia, então o Ayatollah está teoricamente acima do presidente do país, né? Mas, de qualquer forma, pode indicar que o regime lá está ruindo. Então, se isso acontecer, se o governo do Ayatollah cair totalmente, isso significa que essa guerra já acabou e não vamos ter esse problema de competição de armas entre a Ucrânia e o Oriente Médio. Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Pode ser que a Ucrânia tenha mais dificuldade de receber armas por conta dos Estados Unidos estar ajudando lá, estar envolvido no Oriente Médio, né? Agora, outra coisa que também isso ajuda a Rússia é com relação ao preço do petróleo. O petróleo já subiu para 70 dólares o barril e existe a expectativa de que pode subir muito mais, que pode chegar a 100 dólares o barril. Esse tipo de coisa ajuda muito a Rússia. A Rússia está quebrada financeiramente, está com muito pouco dinheiro, com o petróleo subindo, isso pode ajudar a Rússia, infelizmente, portanto, prolongar essa guerra por mais tempo do que necessário, né?
Vamos aguardar para ver até onde vai o preço do dólar, porque também a Arábia Saudita se comprometeu a aumentar a produção de petróleo para compensar esse tipo de coisa. Eles podem fazer isso muito facilmente, então vamos torcer para que não tenha grande aumento no valor do petróleo ajudando a Rússia. Mas esse é o lado ruim. Tem o lado bom também. Qual que é o lado bom? Primeira coisa aqui do lado bom é que você tirou o Irã como aliado da Rússia, né? A Rússia estava usando o Irã para muita coisa, para exportação de petróleo para a Índia, para vários outros aspectos, e agora não pode mais usar o Irã, porque o Irã a gente nem sabe se está funcionando ainda. É menos um país que está na esfera de influência russa ali no Oriente Médio, né? Também o Irã ajuda muito a Rússia com as peças para Shahed. Sim, a Rússia já monta os drones Shahed na fábrica de Elabuga, inclusive foi atacada recentemente pelos ucranianos, mas muitas peças desses drones ainda são fabricadas no Irã e mandadas para a Rússia. Então, isso vai certamente dificultar a vida da Rússia nisso daí, a falta da parceria do Irã vai ser importante. Outra coisa é justamente no fator psicológico, né? A Rússia vive falando sobre a questão de que, não, porque estamos brigando com o Ocidente, estamos brigando com os Estados Unidos, com a OTAN e coisa e tal. Não estão. Dá para ver que a diferença tecnológica entre Estados Unidos e o equipamento soviético é tão brutal hoje em dia, que se tivesse brigando com a OTAN mesmo, estaria já destruída já completamente a Rússia, o que eu sempre falo aqui, os soldados da OTAN já estariam tomando um cafezinho lá na Praça Vermelha há muito tempo, né? O fato é que a Rússia está perdendo essa guerra para a Ucrânia, mesmo com a Ucrânia com uma pequena ajuda ocidental, uma pequena ajuda da OTAN, uma pequena ajuda dos Estados Unidos, a Rússia já está perdendo essa guerra no final das contas. Se a OTAN e os Estados Unidos resolverem realmente ajudar a Ucrânia ganha da Rússia sozinha, sem problema nenhum no final das contas. Esse tipo de impacto é um impacto moral muito sério na Rússia, nos amigos da Rússia, na galera toda. Eu fico imaginando que esse momento tá o Putin, tá o carinha lá, o gordinho lá da Coreia do Norte, até os chineses, estão todo mundo fazendo as contas aqui. Caraca, realmente equipamento ocidental é outro patamar, né? É outro patamar mesmo em relação às porcarias que a gente vende aqui. E isso realmente muda os cálculos geopolíticos todos, né? Aqui no Brasil, até o Lula que estava falando em peitar os Estados Unidos, em brigar com os Estados Unidos, porque se os Estados Unidos que resolver prender o Alexandre de Moraes ou resolver botar sanções no Alexandre de Moraes, o pessoal lá deve ter feito a conta que, né, viu o tamanho do Big Stick, né, a política do Big Stick, do pau grande lá dos Estados Unidos e viu que realmente o patamar é outro, meu amigo, não tem como comparar não, né? Enfim, esse tipo de coisa ajuda muito a Ucrânia. E outra coisa que ajuda muito a Ucrânia é que tirou o governo Trump daquela imobilidade em relação a tentar fazer a paz. Não que temos que fazer a paz e coisa e tal. O Trump viu que não tem jeito, meu amigo, a gente está numa guerra. Você tentar fazer a paz é muito louvável. Antes de você começar um conflito, você buscar a paz, eu acho que é extremamente louvável. Elogiei muito o Trump no primeiro governo dele por isso. Mas o Trump precisa entender que uma vez que começou a guerra, não dá para você negociar nos mesmos termos, tentar ficar cedendo e coisa e tal. E o Trump já percebeu, já saiu desse negócio. Já expôs um monte de trolls russos, aí, de propagandistas russos. Isso é muito positivo para a Ucrânia também. Então, no final das contas, eu acho que foi muito positiva essa entrada dos Estados Unidos para a Ucrânia. Foi muito positiva a entrada dos Estados Unidos na guerra com o Irã. Foi positivo de forma geral, tornou o mundo todo muito mais seguro. A grande maioria dos grupos terroristas que havia no mundo eram patrocinados pelo Irã e os Estados Unidos entrando em guerra contra o Irã, desmontando o Irã como desmontou. A tendência é isso ficar tudo muito mais simples, o mundo inteiro ficar mais seguro, né? Mas também ajudou a guerra na Ucrânia dessa forma, né? Bom, teve um ataque de ontem para hoje com 50 drones e mísseis contra a Ucrânia. Infelizmente, teve muita coisa atingida em Kramatorsk. Um prédio foi destruído lá, um prédio residencial foi destruído lá em Kramatorsk. Kramatorsk fica nessa região aqui, ó. Aqui, ó, Kramatorsk foi atingido aqui. Infelizmente, teve uma pessoa morta, um rapaz de 17 anos e outros foram feridos. Infelizmente, né, mais um ataque russo covarde contra prédios civis ucranianos, mas foram só 50 drones de ontem para hoje. Eu ainda acho que isso daqui não é o fim dos drones russos. A Rússia tem produzido muitos drones, eles devem ter uma boa capacidade para lançar drones. Mas a gente espera que em algum momento eles vão começar a ter dificuldade mesmo de lançar drones, né? Por outro lado, a Rússia está avisando que vai lançar 800 drones
para a Ucrânia cada noite no futuro, não apenas os 300, 400 como elas mandam agora, diz o pessoal. E de novo, eu falo que isso aqui é blefe, tá? A Rússia está blefando, está desesperada porque ao contrário está vendo que vai ter menos possibilidade de produzir drones, porque o Irã não vai ter mais como ajudar a Rússia nisso daí, né? Os russos estão fazendo uma outra fábrica de drones e nada previne eles de produzirem mais do que 2, 3 vezes os drones Shahed e coisa e tal. Os drones Shahed são produzidos com materiais relativamente fáceis, mas, de novo, muita coisa vem do Irã. E agora não vai vir mais. Agora a Rússia não tem mais como comprar do Irã. É lógico, ela pode produzir essas coisas lá na Rússia, mas isso vai levar um tempo para equalizar esse tipo de coisa. Eu acho que isso daqui é bravata dos russos, não vamos ver isso acontecendo. Eles estão preocupados justamente porque estão vendo que não vão ter mais essa ajuda do Irã, né? Bom, os ucranianos, enquanto isso, fizeram um grande ataque contra um trem de combustível russo ali em Tokmak, né? A gente já explicou que os ucranianos têm feito um trabalho de evitar abastecimento da Crimeia. A gente sabe que os russos não podem usar a ponte da Crimeia para transportar grandes cargas, principalmente combustível, por conta de que desde aquele ataque lá de outubro de 2022 a ponte da Crimeia não aguenta mais muito peso. Então eles têm usado uma ferrovia aqui passando pela região temporariamente ocupada da Ucrânia, e os ucranianos têm destruído os tanques que passam por aqui, usando drones, né? E está aqui o trem pegando fogo aqui, um trem de combustível que foi atingido por um drone ucraniano, justamente ali naquela região, causando esse incêndio ali e destruindo o drone ali na região de Tokmak, né? Então, excelente notícia isso daqui, uma boa estratégia ucraniana ali naquela região, né? Bom, outra boa notícia é que os ucranianos têm feito avanços ali em Kursk e Sumy, tá? Repara que o avanço ucraniano aqui em Tochkino aumentou, então tem mais áreas controladas pelos ucranianos aqui. Eu não sei se isso já está representado nesse mapa aqui. Esse mapa costuma ser um pouco pessimista. Não, aqui nesse mapa ainda não tem muita coisa, tem uma outra entrada aqui, mas os ucranianos estão avançando nessa região aqui em Tochkino, avançando mais, e fizeram uma emboscada em russos que estavam com, aqui ó, quadricópteros, quadriciclos, usando quadricópteros, que é o drone, né? Então os ucranianos estão atacando os russos aqui nessa região e causando problemas para eles aqui, uma emboscada que fizeram aqui nessa região, bem nesse ponto aqui, o que mostra que os ucranianos estão avançando aqui dentro dessa região, né? E também ali na entrada onde os russos avançaram no Oblast de Sumy, os ucranianos retomaram Andrivka. Então Andrivka, eu não sei também, esse aqui é um pouco mais abaixo aqui, Andrivka é essa cidade. Aqui nesse mapa ainda está mostrando como controlada pelos russos, mas na verdade a gente sabe que os ucranianos já retomaram essa cidade aqui. Isso mostra aquilo que eu falei, é uma mudança pequena na linha de frente, é uma mudança pequena, mas ela mostra aquilo que eu falo para vocês, que os russos estão parados, eles não estão conseguindo avançar mais aqui na região de Sumy, né? Então, também teve aqui esse ataque na região de Kursk, os ucranianos atingindo uma base militar dos russos aqui. Uma parte já tinha sido destruída, a outra parte foi destruída aqui também por um Hammer, né, um míssil grande ucraniano lançado por aviões, e destruiu bem essa parte aqui, né? Bom, resumindo, o Polevolan, nenhuma grande mudança, ele aponta aqui na região de Siversky um pequeno avanço russo aqui, mas coisa muito pequena mesmo. Parece grande essa área vermelha aqui, mas isso aqui no mapa é uma coisa ridícula no final das contas. E há controvérsias, tá? Tem gente dizendo que Bilorivka ainda está com os ucranianos, mas enfim, vamos aguardar para ver mais detalhes disso daqui. Outra coisa, aqui mais abaixo, na região de Torezk está logo aqui para baixo, não teve nenhum avanço russo, tudo parado por aqui, muita tentativa de avanço russo, mas nenhum avanço russo real por aqui, né? Bom, o comandante-em-chefe, o Syrskyi, está transicionando o exército ucraniano para um modelo de Army Corps, de corpos de exército, né, que é um grupo inteiro que concentra todas as armas no mesmo grupo, sobre o mesmo comando, e a ideia disso é que isso permitiria o lançamento de contraofensivas ucranianas. Os primeiros corps, as primeiras unidades de corpos do exército já estão em posição. Então, ou seja, a gente já viu que a ofensiva russa do verão empacou. Eles avançaram um pouquinho, mas não estão conseguindo avançar mais nada. Talvez a gente esteja chegando perto da hora da Ucrânia fazer a ofensiva dela nesse verão ou no outono, né? Mas vamos aguardar. Por enquanto não temos mais nada, não temos nada previsto, né?
Cada corpo do exército combinado inclui várias brigadas com elementos de suporte e formam uma força de breakthrough, uma força de invasão que pode fazer contraofensivas ucranianas aí. Vamos aguardar para ver como é que isso aí vai transcorrer, né? Uma outra novidade curiosa no exército ucraniano, vocês sabem, os ucranianos têm uma força chamada Força de Veículos Não Tripulados, né? Que justamente lida com drones e coisa e tal, e tudo isso agora é uma força só, como se fosse exército, marinha, aeronáutica e veículos não tripulados, e drones, né? E recentemente o Magyar o Magyar, que é um especialista de drones ucranianos, ele é o comandante dessa força agora, e a gente está vendo o começo do grande massacre de operadores de drones russos. Qual foi o direcionamento que o Magyar fez para esse pessoal? O foco é destruir os operadores de drones russos. Então os ucranianos estão fazendo aqui, o pessoal está comentando aqui, que o foco dos ucranianos agora é destruir os operadores de drones russos, e os canais de propaganda russos começaram a reclamar de ataques diretos de drones, de operadores de drones ucranianos contra operadores de drones russos. Então o operador de drone ucraniano vai com o dronezinho dele e ataca os operadores de drones russos. E isso começou particularmente depois que o Magyar começou a ser o comandante das forças autônomas, né? As forças não tripuladas ucranianas. Ao mesmo tempo, segundo os russos, os ucranianos não perdem nenhuma oportunidade de atacar, de cumprir essas técnicas, né? Entre outras coisas, eles usam HIMARS também para alvejar as localizações dos operadores de drones inimigos, ou seja, não só com drones, mas quando o Magyar descobre que tem um local em que tem operadores de drones russos, ele ordena para o pessoal da artilharia ucraniana que lança os HIMARS e atingem esse grupamento russo ali e matam os operadores de drones russos, né? Isso é uma coisa complicada porque você formar um operador de drone é mais complicado do que um soldado normal. O cara tem que ter alguma destreza tecnológica, tem que ter algum conhecimento disso. Não é pegar qualquer um que vai ser operador de drone, né? Então matar essas equipes acaba sendo muito custoso para os russos. Esse é o foco do Magyar, né? E tá aqui os russos reclamando pra caramba disso, que um monte de russos aqui, ó. Sim, a caça por nossos pilotos é consequência direta da indicação do Magyar para o comandante das forças armadas de drones não tripulados ucranianos, né? Não tem nenhuma outra explicação. Uma pessoa que conhece as unidades, que criou as unidades de drones ucranianos, que lutou elas diretamente, ele entende exatamente o que é necessário que seja feito para enfraquecer essa parte do nosso país. Ou seja, os russos reclamam, ele sabe como enfraquecer uma força de drones do outro país, né? O Magyar agora tem autoridade suficiente para atrair fundos e caçar nossas equipes, né? Os pilotos são atingidos por HIMARS, não estão economizando munição. Isso é evidência que o inimigo tem agora uma estratégia consistente e séria. Magyar é muito perigoso, ele é ideológico e ele é um inimigo profissional. Nós criamos um monte de tropas de UAV, mas tem uma mudança. Normalmente, uma grande parte desse tempo a gente passa entre a adoção e implementação das decisões. E agora não tem tempo mais para isso, né? Os ucranianos são muito mais rápidos nisso, né? Além disso, é impossível tomar decisões sobre tropas de UAV se você não discutir as tarefas antes com os pilotos do drone e manufaturas e coisa e tal, porque não tem como ninguém saber melhor do que isso. O que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando que os russos são lentos para tomar decisão de fazer ataque nesse tipo de coisa, de mudar alguma coisa nos drones e coisa e tal, enquanto os ucranianos são muito mais rápidos, ainda mais porque tem a tropa, essa força especializada nisso lá do lado da Ucrânia, com muito mais recursos, com muito mais disposição, com muito mais poder de dar ordem, né? Então, essa é a questão aqui, uma boa estratégia da Ucrânia, né? Além, lógico, da destruição da fábrica lá dos drones Shahed lá, né? Aqui, ó, o que seria impensável alguns anos atrás, agora é rotina. Vários drones ucranianos atingiram uma fábrica de drones russos localizada em Dubna, a 115 quilômetros do Kremlin. A gente falou a fábrica lá de Elabuga, né? Tá aqui a fábrica, o boom ucraniano aqui, teve gente morta. Aqui mais um drone ucraniano, a fábrica de drones russos, um lago muito bonito e coisa e tal. E eles mostram aqui como é que foi esse ataque, um monte de fumaça aqui, ó. Isso daqui foi o resultado final. Não foi um drone só não, tá? Foram vários drones atingindo a fábrica do Shahed lá na Rússia.
Olha, hoje foi só 50 Shahid. Eu acho que ainda não é por conta disso ainda, tá? Os russos devem ter um bom estoque disso, vai demorar até chegar essa escassez de Shahid lá na ponta. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver a dificuldade dos russos de fazerem mais Shahids, né? Ah, mas eles podem consertar a fábrica, podem construir outra fábrica? Podem, mas a Ucrânia vai atacar isso lá, né? Então, no final das contas, aqui, um ataque depois mostra, olha só como é que ficou estufada a parede do lado aqui, ó. Aqui explodiu aqui. Essas aqui foram janelas que acabaram sendo expulsas aqui, sendo jogadas para fora, né? Ou seja, foi um dano considerável, uma explosão grande lá dentro do local que fabricava esses drones, né? A gente tem aqui algumas imagens do drone que foi usado. Ele lança mísseis e depois ele próprio também acaba sendo usado para atacar. Ele é um planador, a gente explicou, né? É um drone que ele é carregado por um outro drone até chegar perto para economizar combustível. É só na parte final que ele vai planando e usando um pouco de combustível. Ele é muito silencioso, vai planando e consegue atingir essa fábrica lá. Foi um ataque bastante sério, né? É muito importante notar isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram 9 pontos que atingiram a fábrica de drones lá em Yelabuga. É uma coisa que realmente deve ter doído isso daí. A fabricação de drones, o Shahid vai ter dificuldades aqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o Putin chorando lá no encontro de São Petersburgo, dizendo que não, que toda a Ucrânia é minha, porque não sei o que é lá, e pipipipopopó, a gente falou sobre isso ontem, não tem sentido falar sobre isso. Agora, tem uma coisa interessante. O negociador americano, o Kellogg, ele foi conversar com o Lukashenko, cara. O que o Kellogg foi falar com o Lukashenko? De onde que saiu esse crossover aleatório aí, esse podcast aleatório aí do Kellogg com o Lukashenko? Olha só, eu acho que isso pode ter coisa mais importante do que a gente imagina, tá? Porque como eu falei para vocês, o Lukashenko é um cara que tem muito mais poder do que o pessoal dá conta. Ele parece essa cara de batata de idiota dele aqui, mas ele, na verdade, é o cara que o Putin recorre quando está no aperto. O Putin recorreu ao Lukashenko na época do golpe do Prigozhin, vocês lembram disso? Então, o Prigozhin, né, acabou que foi o Lukashenko que supostamente resolveu o problema todo ali do Prigozhin. Eu não descarto que o Putin está tão desesperado que pediu para o Lukashenko buscar alguma alternativa para isso. E o Lukashenko, ele está realmente indicado a ajudar, tá? Ele soltou o Sergei Tikhanovsky, que era a oposição lá em Belarus, né, que tentou concorrer contra o Lukashenko na eleição de Belarus em 2020, ganhou a eleição, mas aí o Lukashenko disse que ele ganhou, é fraude eleitoral. Ali em Belarus é tradicional isso, né? Ele foi solto, tá muito mais magro aqui, muito triste isso, né? O cara totalmente magro aqui. Mas, enfim, foi solto, né? É um ponto. E o Lukashenko soltou esse cara, que é um opositor que pode, em tese, substituir o Lukashenko caso o regime do Lukashenko caia. Então, não é uma soltura light que ele está fazendo aqui, não, né? É alguma coisa porque ele está querendo conversar com os americanos. Então, assim, é um gesto de boa vontade, de muito boa vontade do Lukashenko. Será que vai sair alguma coisa disso? Olha só, de novo, o Lukashenko, eu sei que ele parece um idiota com essa cara de batata assada dele aqui. Ele é um idiota por estar do lado do Putin, com certeza, mas ele é mais esperto do que dá a impressão dele, né? Bom, o encontro começou na noite do dia 20 de junho e durou 6 horas e por algum motivo, notícias sobre esse encontro só foram publicadas no dia seguinte. Ninguém estava sabendo. Todas as notícias que saíram sobre esse encontro foram só no dia seguinte, né? Notavelmente, o ministro das Relações Exteriores de Belarus não foi convidado. Ou seja, o segundo no comando do Lukashenko não estava ali na hora de fazer o encontro, né? E ele é o cabeça da KGB. Em Belarus, a KGB continuou chamando KGB, né? Vocês lembram, a KGB era o grande serviço secreto da época da União Soviética, era muito mais poderoso do que é hoje, coisa e tal. Quando acabou a União Soviética, a Rússia, por exemplo, dividiu a KGB em vários órgãos, o SVO, o FSB, o GRU, né? Foi dividida a KGB em vários órgãos. Na Ucrânia também foi dividido, criou o GUR, criou o SVU, criou um monte de coisas ali também na Ucrânia. Em Belarus não teve isso. Em Belarus continuou sendo a KGB. Então o ramo da KGB de Belarus é KGB ainda. E esse cara, que é o segundo no comando do coisa, é o chefe da KGB e não foi chamado para esse encontro. Não foi chamado.
O único diplomata presente de Belarus era o embaixador no Reino Unido, o Valiancin Rybakov, que também serviu como intérprete. Não chamaram intérpretes. O diplomata de Belarus na ONU trabalhou como intérprete, ou seja, foi uma reunião muito fechada entre os Estados Unidos e o Lukashenko. O Lukashenko está vendo que a coisa desandou lá na Rússia, está querendo salvar o lado dele. De novo, o Lukashenko é um idiota? É um idiota, mas ele é menos idiota do que dá impressão, né? Aqui, ó. No vídeo apresentado, o Kilog refere-se ao Lukashenko como senhor, não presidente. Talvez porque os Estados Unidos não reconheçam oficialmente ele como presidente legítimo de Belarus, porém o intérprete consistentemente traduziu isso como senhor presidente. É coisa de intérprete de russo, né? Mas enfim, foda-se, né? Esse é o detalhe. O Lukashenko testou o protocolo diplomático, chegando no encontro sem uma gravata, ou seja, dizendo que era uma coisa informal e coisa e tal. E poucas horas depois do encontro com o Kilog, o Lukashenko teve um encontro com o chefe do comitê de investigação russo, o Alexander Bastrikin. E aí ele estava usando gravata e coisa e tal, sabe-se lá o que falou. Ele liberou o líder da oposição, o que é uma coisa bastante... Aliás, ele liberou vários prisioneiros políticos de Belarus, um sinal de boa vontade muito importante, inclusive esse líder da oposição lá. E no final, aqui, ó, você pode negociar com ditadores sem checar os seus valores, sem deixar os seus valores na porta. Ou então você pode abraçá-los, né? O pessoal está reclamando aqui que o Kilog foi lá e abraçou o Lukashenko e não sei o que lá. Enfim, de qualquer forma, de todos os 14 prisioneiros libertados ontem, 9 têm passaportes estrangeiros, 3 poloneses, 2 da Letônia, 2 japoneses, 1 sueco, 1 estoniano e 5 cidadãos de Belarus. De novo, mas é um passo. Ele deu uma ajuda. Pode ser que saia alguma coisa daí. Vamos ver o que vai acontecer nessa história, né? De acordo com relatórios não confirmados, o Lukashenko pediu a Kilog para passar um convite para um futuro encontro com o Trump e que ele está tentando se encontrar com o Trump desde o primeiro encontro dele, né? Olha só, o que será que a gente vai sair daqui? Pode ser que nada, mas talvez saia alguma coisa daqui, né? Quem sabe o Laranjão não consegue um negócio aqui, né? Porque, por outro lado, como eu falei para vocês, a Rússia está numa situação muito complicada com o Irã, né? O fato do Irã estar destruído agora, o regime caindo, isso vai prejudicar a Rússia. E o pessoal está brincando aqui, os iranianos pedindo ajuda para a Rússia. Né? Precisamos de apoio aéreo, por favor, apoio aéreo, Putin. Manda apoio aéreo aqui para o Irã. E aí o russo botou aqui, você está fazendo muito bem, você está indo muito bem, parabéns, não apoio moral aéreo. Lembra, recentemente teve toda uma cerimônia no Kremlin em que os ayatollah assinaram com o Putin lá, não porque é um acordo de cooperação militar e não sei o que lá, e não sei o que lá, e agora o Irã está sendo atacado e a Rússia está falando, tchau, um abraço, muito bom conversar com você, já era e coisa e tal, ou seja, a Rússia não tem condição nenhuma de ajudar o Irã. Tal como não ajudou o Bashar al-Assad na Síria, tal como não consegue ajudar mais ninguém, tá com muita dificuldade tentando ajudar a si próprio, e não está conseguindo também, né? O curioso foi o Putin ontem, no tal do encontro lá de São Petersburgo, né, quando perguntaram para ele, por que você não está ajudando o Irã, né? Ele falou, não, porque Israel hoje é praticamente um país que fala russo, 2 milhões de pessoas da União Soviética e da Rússia moram lá, nós levamos isso em consideração. Porra, Putin, que roubada isso, cara. Dizer pro seu amigo, o Irã, que é o meu amigo, não, porque Israel é praticamente russo, não sei o que lá. O que é uma mentira, tá? Não tem nada disso. É verdade, tem muitos russos e muitos ucranianos também em Israel, judeus, tanto russos quanto ucranianos, acabaram indo. Muitos judeus do mundo inteiro, inclusive da União Soviética, foram para Israel, mas é lógico, com a tragédia econômica na Rússia e na Ucrânia, em todos os países que faziam parte da União Soviética, havia um incentivo econômico muito grande para essas pessoas irem para Israel, né? Porque Israel é muito mais próspero, né? Então muita gente foi. De fato, tem muita gente lá em Israel que é de origem ucraniana, russa e de outros países, de Belarus, de vários países ali. Agora, o pessoal lá não fala russo não, lá o pessoal fala hebreu mesmo, é a língua corrente de Israel, e como é todo mundo judeu, tipicamente, o pessoal fala hebreu, né? Então isso aqui foi nada mais, nada menos que uma desculpa esfarrapada do Putin para dizer que não vai ajudar o Irã. Cara, eu se fosse iraniano,
Eu, se fosse o Ayatollah, tava muito puto com isso. Pô, a gente te ajudou, Putin. Quando tu pediu o Shahid, a gente te deu o Shahid, demos um míssil, ajudamos, não sei o que lá, e agora que a gente precisa, ele tchau, um abraço, né? Boa sorte aí. Bom, outra coisa curiosa que está acontecendo, que é uma vantagem para a Ucrânia dessa guerra, né? Como eu falei, o Vance está aqui, ó. Eu enfatizo que os americanos estão exaustos depois de 25 anos de guerras americanas no Oriente Médio. Eu entendo a preocupação de vocês, mas a diferença é que naquela época a gente tinha presidentes idiotas, né? Agora não, agora a gente tem o Trump, que não é um idiota, e temos o Vance, que também não é um idiota retardado, né? Eu tô sendo irônico, tá, gente? Mas entenda pelo lado positivo isso. Eles estão dizendo que eles vão entrar na guerra. A diferença, agora não é uma guerra idiota, agora é a guerra do Trump. Isso é uma coisa boa, cara. Isso não é ruim, porque isso abre o caminho para o Trump começar a ajudar a Ucrânia também. Eles vão, não, porque agora a ajuda americana para a Ucrânia agora é uma ajuda inteligente, não é mais aquela ajuda idiota dos presidentes anteriores. É o Trump com todos os 3 neurônios dele ali juntos, dando energia positiva para a ajuda ucraniana. Não interessa. O importante é o Trump ajudar a Ucrânia. Eu tô falando para vocês, vai chegar nesse ponto. Estamos caminhando para esse ponto, tá? Olha só, finalmente o Bessent está entendendo por que a Rússia está guerreando a Ucrânia. Ele está indo no caminho certo aqui, ó. Quando caiu a cortina de ferro, a Ucrânia e a Polônia tinham economias mais ou menos do mesmo tamanho. Hoje a Polônia é 3 vezes maior. Se a Ucrânia crescer tanto quanto isso depois dessa guerra, com a nossa ajuda, com a nossa parceria, a Rússia pode ter alguma coisa para temer. O acordo mineral da Ucrânia, a parceria econômica, foi a ideia do Trump. Não foi, tá? Foi a ideia do Zelensky. O Zelensky propôs isso para o Trump. Mas beleza, deixa eu falar que foi do Trump, não tem problema não. E aí, ou seja, olha como é que ele já está falando que os Estados Unidos têm que ajudar a Ucrânia, tem que ajudar, porque vamos crescer juntos, a Ucrânia vai crescer muito, os Estados Unidos vai crescer muito com isso também. É essa a ideia, é isso daí. E sempre foi esse o problema. Por que a Rússia não quer a Ucrânia entrando na comunidade europeia? Porque sabe que a Ucrânia vai crescer igual a Polônia cresceu, igual os países bálticos cresceram. Você vai ali na Letônia, Estônia e Lituânia, que são os países bálticos, eram países paupérrimos no fim da cortina de ferro, né? No fim do bloco econômico da União Soviética, né? Agora são riquíssimos, são países de primeiro mundo, né? A Ucrânia vai nesse sentido também. Por quê? Porque a Ucrânia quer livre comércio, quer fazer comércio, quer entrar no capitalismo, e é capitalismo que enriquece os países, né? E agora o Bessent está percebendo que esse é o problema. É por isso que a Rússia não podia deixar a Ucrânia aí, porque a Ucrânia vai crescer, e aí qual que é o problema disso para a Rússia? Os russos vão olhar para o lado e falar, pô, que sacanagem, né? Porque a Polônia saiu da nossa esfera de influência aqui e enriqueceu. A Ucrânia saiu da nossa esfera de influência aqui e enriqueceu. Pô, eu quero sair da nossa esfera de influência também aqui, porque essa esfera de influência da Rússia é uma bosta, pô. Exatamente, esse é o problema do Putin, né? É por isso que o Putin precisa invadir a Ucrânia. Aqui, ó. A Rússia está em problemas econômicos e eles têm que sair da economia de guerra, mas se eles saírem da economia de guerra agora, vai ser pior ainda, porque a economia deles está tão fragilizada, né? Aqui, ó, as consequências econômicas disso vão ser sentidas por décadas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso quem disse foi o ministro da Defesa ucraniano, o Reznikov. Eu não tenho dúvida nenhuma. É por isso que o Putin não pode parar a guerra. Ele está esperando acontecer algum milagre, porque ele sabe que ele não tem saída, ele não tem para onde ir, né? E, bom, outra coisa, o senador Graham falou que já tem 84 senadores prontos para assinar uma lei para colocar um bunker econômico contra China, Índia e Rússia pela invasão de Rússia da Ucrânia. Ou seja, esses 3 países, que são os países que compram petróleo da Rússia, seriam punidos por isso. Sabe quem mais compra petróleo da Rússia? Exato, o Brasil, capaz de ser atingido por essa conta também, tá? E eu acho que essa conta, essa lei vai passar e é hora de votar essa lei, tá dizendo o Graham. 84 senadores, inclui muitos republicanos e democratas. Deve passar no Congresso com muita facilidade, porque a Ucrânia tem muito apoio no Congresso americano também. E se uma lei lá nos Estados Unidos passa com mais de 2/3 dos votos, o presidente não pode vetar. O Trump não pode fazer nada. Ele tem que aceitar essa lei. De novo, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã não é 100% boa para a Ucrânia, tem alguns lados negativos, a concorrência pelas armas americanas, o preço do petróleo, mas eu acho que via de regra é bom, tá? Vai ser bom. Amanhã eu devo voltar os vídeos ao horário normal, hoje só que eu alterei e botei o de Israel primeiro por conta dessa confusão toda, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.